Seja muito bem-vinda à terceira aula da jornada O Despertar para a Educação Respeitosa. Se você não viu as duas aulas anteriores, o link delas está aqui na descrição. E se você também não faz parte do grupo exclusivo com todas as informações e materiais, o link para se inscrever está ali também. E bora lá, que o assunto de hoje é muito importante. Permissividade, sinais e como evitar. E Júlia, por que esse tema é tão importante? Não sei se vocês acompanharam, mas ultimamente teve muitas pessoas se posicionando contra a educação respeitosa porque estavam colhendo os frutos negativos. E quando a gente ia olhar o que essas pessoas estavam fazendo dentro dos seus lares, a parentalidade que estavam construindo, elas estavam construindo isso aqui: permissividade. De educação respeitosa não tinha nada. Então a gente precisa sim conhecer muito bem ela, que é o que nós vamos fazer hoje. A gente vai saber o que é a permissividade, como separar ela muito bem da educação respeitosa, os sinais da permissividade e como que a gente evita e reverte. Porque assim, a permissividade, vamos separar ela bem, tá? De um lado, vocês lembram do exemplo que eu dei do barco na tempestade, que a gente, quando tá na educação respeitosa, a gente tá no equilíbrio, tentando ficar de pé em cima de um barco, que a gente pode cair para o lado da rigidez de vez em quando, para o lado da permissividade, mas que a gente tenta ficar ali no meio do barco? Pois então, muitas pessoas, na tentativa de fugir do lado da rigidez, porque a gente bateu muito no martelo de como a rigidez e a educação punitiva, elas são, sim, prejudiciais. Então as pessoas pensam, bom, para eu não cair para lá, eu não vou ficar no meio, eu vou ficar um pouquinho mais para o lado. E a gente cai na permissividade, que é tão danosa quanto. Porque o que é a permissividade, tá? Ela é quando o adulto ele deixa de estipular regras, limites combinados para evitar que a criança se frustre, para evitar que ela se traumatize. Então o adulto ele fica ali constantemente se colocando num lugar de insegurança e permitindo que a criança tome as rédeas do que ela pode ou não fazer. Então as regras mudam para não frustrar a criança ou para não deixar que ela experimente situações ruins e se traumatize. Ou seja, a criança acaba dominando todo o contexto familiar. Isso é a permissividade. A gente evita limite, a gente evita regra. A criança vira a dona da situação toda. E sim, gente, liberdade em excesso também prende. Liberdade em excesso também pode prender. Porque existe a linha tênue, né, entre dar liberdade para a infância acontecer, que é o que a rigidez não permite, né? Então a gente dar essa liberdade para a infância acontecer e a gente permitir que a criança viva totalmente consumida pela liberdade. Porque é nosso papel como adultos podar a liberdade para que a liberdade da criança não prejudique a ela mesma ou não prejudique o outro. E na permissividade, a gente permite que a criança ou prejudique o outro ou se prejudique. Então vamos pensar em quais são esses sinais da permissividade para a gente poder correr deles de vez. Para a gente não acabar caindo no que muitas mães, infelizmente, muitas famílias, infelizmente, caíram na tentativa de encontrar uma educação respeitosa para os seus filhos. Então, sinais. O adulto evita colocar limites. Como a gente disse, não coloca para a criança não se frustrar, para ela não ficar triste, para ela não se traumatizar. Ou quando ela coloca esses limites, ela não sustenta eles. Então, por exemplo, diz que não pode fazer isso. Mas aí a criança começa a chorar, ela começa a ficar muito nervosa, a criança começa a se desesperar. E o adulto pensa, tá, vai lá e faz. Vai lá, pode fazer então. Então o adulto não sustenta os limites que ele colocou quando percebe que a criança não reagiu bem a eles. Então permite que a criança se prejudique ou que ela prejudique outros. Então assim, deixa a criança ir dormir 1h da manhã, algo que claramente prejudica ela, porque não quer se indispor em pôr a criança mais cedo para cama. Excesso de explicação para colocar um limite. Gente, vocês sabem que eu sou a maior defensora de que a gente explique o limite para a criança. Qual é o limite e por que ele foi colocado ali. Mas existe um abismo entre a gente explicar para a criança, você não pode fazer isso por isso e isso, e você ficar como advogado tentando convencer a criança de que você tá certo, de que você tá a melhor pessoa do mundo para estar colocando aquele limite. Muitas vezes a criança não vai concordar com o limite que a gente coloca. Porque a criança ainda não desenvolveu habilidades o suficiente para compreender, porque a criança não teve experiência de vida o suficiente para compreender por que aquele limite é importante. Ela não tem conhecimento ainda, e tá tudo bem, ela é uma criança, mas nós adultos sabemos. E a gente saber que aquilo é pro bem do nosso filho é o suficiente.
A gente ainda não precisa convencer eles. Eu tenho certeza que na tua infância ou na tua adolescência teve algum limite que tua mãe colocou e tu pensou, cara, que mãe insuportável. Pelo amor de Deus. Eu lembro que eu pensava, cara, como que minha mãe não me deixa ir para uma festa no meio de um sítio isolado com totais desconhecidos? Que cafona que ela é. Hoje a gente entende esses limites. Então, assim, não era uma responsabilidade da minha mãe fazer eu entender, porque era uma cabeça de adolescente. Assim como não é nossa responsabilidade fazer os nossos filhos compreenderem cada detalhe das decisões que a gente toma. A gente explica, se ele compreender, perfeito, se não compreender, paciência, a gente pode responder dúvidas, enfim, mas nós não somos advogados. Falta de rotina, como eu falei para vocês. Então, a criança come a hora que quer, dorme a hora que quer, faz tudo o que quer, porque o adulto não quer se indispor ali. Então, sabe que vai chorar porque quer ir pro banho. Então, vai tomar banho ali meia-noite. A criança vai chorar porque ela não quer ir dormir, ela quer brincar mais, ela vai brigar, ela vai se incomodar. Mas é hora de deitar. Não pode deixar a criança dormir meia-noite. E óbvio, gente, como eu já falei para vocês, o problema não é a exceção, o problema é a regra. A criança todos os dias ficar escolhendo que hora ela vai dormindo, dormir meia-noite todos os dias, porque ela escolhe bem o horário que quer. A criança, um dia ou outro, ter essa liberdade, enfim, final de semana, outros momentos, não vai ser o fim do mundo. Impede que a criança experimente consequências. Então, lembra daquilo que a gente falou na outra aula? Consequências naturais, consequências lógicas. Então, ele não vai lá lidar com a situação que ele teve com o coleguinha, porque ele vai ficar muito chateado, ele tá com muita raiva. Ou eu não vou lá falar para ele limpar aquilo lá, porque daí pronto, aí sim ele vai gritar, vai berrar. É melhor eu limpar e pronto. Então, tira da criança essas oportunidades dela lidar com todas as consequências dos atos que ela vivencia. E excesso de recompensas, gente. Isso é muito uma característica da educação tradicional, em que a criança arrumou a cama, ela ganha uma estrelinha, ela ganha um bônus, ela ganha um dinheiro, ela ganha um chocolate. E aí a gente fica constantemente precisando comprar, negociar com a criança para ela fazer coisas básicas. Coisas que na vida adulta, para esse pessoal que fala tanto sobre preparar os filhos para a vida adulta, não acontece. Ninguém te dá um parabéns por lavar a louça. Ninguém te dá um bombom por arrumar a cama. Então, assim, a gente ensinar para as nossas crianças que as coisas que elas fazem pelo bem delas é exclusivamente para elas se manterem bem e não esperando uma bonificação de terceiros. Um parabéns de uma outra pessoa, né? Essa autossatisfação. E a inversão de papéis, né? A criança fica ali dominando as regras e funcionamento da casa. E lembrando, a gente sempre considera a criança, mas quem bate o martelo é o adulto. E vamos pensar nos danos, para a gente pensar o quanto tudo isso realmente é perigoso. A gente tira da criança oportunidade de desenvolvimento emocional. Então, quando a gente fica evitando a frustração, a gente impede que a criança aprenda a lidar com a frustração. Porque vamos pensar, tá? Educação tradicional, rígida, fica acrescentando frustração para a criança. Acrescentando frustração. A educação permissiva não deixa a criança se frustrar. Então, ela não aprende a lidar com a frustração. Na educação respeitosa, a gente permite que as frustrações que fazem parte da vida acontecem, venham até a criança e dá a oportunidade que ela lide com essa frustração. E também tem menos oportunidade de desenvolvimento de habilidades, porque a partir desses limites, a partir dessas regras, a criança aprende a remanejar situações, a buscar novas saídas, resolver problemas. E quando a gente fica evitando as frustrações, a gente tira da criança essa oportunidade de desenvolvimento dessas habilidades. Dificuldade na compreensão de limites, então a criança não consegue compreender limites com ela mesma, bem como não consegue compreender o limite do outro. O que é muito perigoso, é um dano muito grande. E a insegurança. Uma criança que cresce num lar que não tem regras, que tudo muda, que o adulto é inseguro, ela cresce insegura. E como que a gente faz para a gente fugir, se escapar de vez da permissividade? A gente mantém limites claros e consistentes. Então, como a gente já falou, os limites eles não são monstros, eles são demonstrações de amor e de segurança para nossa criança. Então a gente mostra para a criança o que é esperado e constrói um ambiente estável. Então nós vamos jantar e nós vamos escovar os dentes. Isso não é negociável, a gente tem que ser claro e consistente. Nós sempre nos alimentamos e escovamos os dentes. Júlia, mas aquela ferramenta das opções. Gente, ela é uma ferramenta que precisa ser usada com muita sabedoria. A gente tem uma aula inteira só destrinchando ela dentro da comunidade. Porque é complicado, não é para banalizar o uso como se fez muito e deu no que deu. Então, assim, como a gente poderia usar nesse caso?
Aí a criança não escolhe, ó, eu vou dormir agora, eu vou dormir meia-noite. Não. Por exemplo, com a Cecília. Ó, agora é hora de dormir. O que você pode fazer é você escolher 3 livros pra gente ler antes de dormir. Até o soninho vindo. Normalmente a gente lê um e ela já bate o sono. Mas enfim, é essa possibilidade. A criança não escolhe se ela vai dormir ou não, se ela vai escovar o dente ou não. Isso é doideira. O equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, que é algo que a gente sempre fala aqui, reforça, porque é um dos pilares da educação respeitosa. A gente é firme quanto ao que a gente quer, mas a gente fala de forma gentil, respeitando a criança. Faz o uso das consequências naturais e lógicas, então assim, derrubou, a gente limpa. A gente, né, ali ajudando a criança que limpa. Dá oportunidade para os nossos filhos de lidar com o desconforto que é ter que resolver um BO que a gente causou. Porque isso é algo que acompanha a nossa vida inteira. A gente evita recompensas, né? Então a gente ensina os nossos filhos a fazerem o que precisa ser feito pelo próprio bem-estar, pelo próprio autocuidado. A gente tira da criança essa dependência de uma aprovação, uma validação externa. E a gente se torna um exemplo de equilíbrio. Ah, essa pode ficar difícil às vezes. Nem sempre a gente vai ser as pessoas mais equilibradas. Mas quando eu falo para vocês de equilíbrio, é a gente conseguir manter a segurança daquilo que a gente está fazendo. Então, uma coisa que eu vejo muito, tá? Chegou a hora de ir para embora do parquinho. Na educação permissiva já vem assim: ai, filho, olha só, a gente vai ir embora, não precisa chorar, a gente vai ir, daí a gente vai na casa da vovó, tá? E já começa. Tu percebe a insegurança naquela mãe sobre como o filho vai reagir. Gente, ó, filho, brinca no último brinquedo e vamos pra casa. Ai, Júlia, mas eu não consigo falar assim porque eu já sei que meu filho vai chorar, eu já sei o que vem depois, então eu já tô. Gente, uma coisa de cada vez. Vamos sofrer uma coisa de cada vez. Se chorar, se brigar no parquinho, vai lá na aula do choro. Faz bem. Acontece, se vir a frustração, se vir a tristeza, sentimentos válidos. A gente não precisa se apavorar. A gente precisa estar em equilíbrio. A gente precisa confiar no que a gente está fazendo e lidar com o que vem daí. Quando a gente passa essa segurança para a criança, quando a gente coloca esse limite, essa orientação, estando equilibradas, sem insegurança, sem receio, por isso que eu falo que é muito importante a gente estudar sobre o educar, porque isso nos passa segurança, a gente passa segurança para a criança. E aí a gente consegue fugir dessa permissividade. Então, o que você aprendeu hoje? A liberdade em excesso, ela também aprisiona. Então, é saudável para o seu filho que você pode a liberdade. Que a gente dê espaço para a infância acontecer, mas que esse espaço, ele se encerra quando isso prejudica a criança de alguma forma ou prejudica o outro. Assim como a prejudicada na história também pode ser você. A gente caminha nessa busca pelo equilíbrio e a gente vai trabalhar essa linha tênue entre a liberdade para a infância e a permissividade. A gente compreendeu todos esses prejuízos que a permissividade causa e a gente olhou como a gente se afasta da permissividade. Então, a tarefa do dia, tá? Pensa em algum momento que você sentiu que você, ó, foi pro ladinho da permissividade. E a gente já foi, tá? Eu já fui, você já foi, a vizinha já foi. Porque no balanço é plenamente normal. A gente só não pode se aproximar pro lado de lá, porque aí vira o barco. Agora vamos para a tarefa do dia. Compartilha aqui comigo, pode ser aqui nos comentários, pode ser lá no Instagram. Compartilha comigo uma situação que tu achava que era a educação respeitosa e que, na verdade, está muito mais para a educação permissiva. Então, faz tua tarefa de casa e eu te encontro amanhã na nossa próxima aula.